No coração de uma pequena aldeia encravada nas montanhas tibetanas, vivia um monge chamado Tenzin. Ele era conhecido por sua sabedoria e serenidade, qualidades que emanavam como um farol para os que buscavam compreensão e paz interior. Tenzin, no entanto, não era sempre assim. Houve um tempo em que ele também era consumido pelo desejo incessante de ter mais, de ser mais. Mas sua jornada para o contentamento transformou, e a história desse caminho é uma que pode iluminar os passos de todos que anseiam por uma vida plena, independente das posses materiais. O início da jornada, o vazio interior. Tenzin era filho de agricultores simples e cresceu em meio à abundância natural das montanhas. A vida na aldeia era austera, mas ninguém passava fome. No entanto, à medida que Tenzin crescia, ele começou a sentir um vazio crescente dentro de si. Ele via outros jovens que haviam deixado a aldeia em busca de fortuna e glória nas grandes cidades, e logo se perguntou se estava desperdiçando sua vida ali, nas montanhas, longe das oportunidades e riquezas do mundo exterior. Esse desejo começou a consumir seus pensamentos. Ele sonhava com riquezas, poder e a admiração dos outros. Tenzin acreditava que, se tivesse mais, se fosse mais, o vazio dentro dele desapareceria. Assim, contra os conselhos de seus pais e do sábio ancião da aldeia, ele decidiu partir para a cidade em busca de sua fortuna. A busca pela riqueza, a armadilha do desejo. Na cidade, Tenzin ficou maravilhado com o que viu. Havia mercados repletos de mercadorias exóticas, palácios resplandecentes e pessoas vestindo as roupas mais finas. A opulência ao seu redor parecia ser a resposta para o seu vazio interior. Ele começou a trabalhar incessantemente, movido pela ambição de acumular riquezas e status. A cada moeda que ganhava, sentia um breve momento de satisfação, mas logo esse sentimento era substituído por um novo desejo. Ele queria mais. Tenzin trabalhou duro por anos e, eventualmente, conseguiu acumular uma pequena fortuna. Ele comprou uma casa confortável, roupas finas, e começou a se associar com pessoas influentes. Mas, apesar de tudo isso, o vazio dentro dele apenas crescia. O que ele pensava ser o remédio para sua insatisfação acabou se tornando um veneno. A busca incessante por mais o deixou exausto e isolado. O encontro com o mestre, a revelação do contentamento. Em um dia que parecia ser como qualquer outro, Tenzin ouviu falar de um mestre espiritual que havia chegado à cidade. Diziam que esse homem, apesar de viver com quase nada, irradiava uma felicidade e uma paz interior que ninguém conseguia entender. Intrigado, e talvez desesperado por respostas, Tenzin decidiu encontrar esse mestre. Ao chegar ao humilde refúgio do mestre, Tenzin foi recebido por um homem idoso, com olhos que pareciam refletir a profundidade de um oceano calmo. O mestre, chamado Lama Norbu, o convidou a sentar-se e compartilhar o que o afligia. Tenzin, com o coração pesado, contou toda a sua história, desde o vazio que sentia quando jovem, até a exaustão que sentia agora, mesmo após ter alcançado tantas coisas que antes desejava. Lama Norbu ouviu pacientemente e, ao final, apenas sorriu. Ele então contou a Tenzin uma história. Havia uma vez um rei muito poderoso que possuía tudo o que o mundo poderia oferecer: riqueza, terras, exércitos e a adoração de seus súditos. Mas, como você, ele sentia um vazio profundo dentro de si. Um dia, um sábio mendicante passou por seu reino e o rei, em sua angústia, pediu ao sábio que lhe desse algo que o faria feliz, algo que enchesse o vazio que ele sentia. O sábio entregou ao rei um pequeno anel e disse: leia a inscrição neste anel sempre que se sentir triste ou insatisfeito. O rei, curioso, olhou o anel e leu as palavras gravadas: isso também passará. A princípio, o rei não entendeu, mas com o tempo ele percebeu que a mensagem do anel era uma lembrança de que tudo na vida é transitório, incluindo nossas posses e nossos sentimentos. E, com isso, ele começou a encontrar paz em aceitar as coisas como elas são. Tenzin ficou em silêncio, absorvendo a lição contida na história. Lama Norbu então disse: o contentamento não vem de ter mais, mas de desejar menos. Quando você deixa de correr atrás do que não tem e começa a apreciar o que já possui, você encontra a verdadeira paz. O vazio que você sente não pode ser preenchido por coisas externas. Ele só pode ser preenchido por dentro, ao aceitar o momento presente e ao reconhecer a beleza do que já está ao seu redor. O retorno às montanhas, a redescoberta do essencial. Tenzin voltou para sua aldeia nas montanhas com um novo entendimento. Ele deixou para trás as riquezas que havia acumulado na cidade e voltou a viver uma vida simples. Mas agora, cada nascer do sol, cada refeição simples, cada interação com seus vizinhos era visto por ele com um novo olhar. Ele começou a perceber a abundância na simplicidade. O riso de uma criança, o som da água corrente, o calor de uma fogueira,
Todas essas coisas que antes pareciam tão mundanas agora eram fontes de imensa alegria e paz. Ele entendeu que o contentamento não era algo que poderia ser alcançado, mas algo que precisava ser cultivado. Era uma escolha diária de ver o mundo com gratidão e de viver com menos, mas com mais significado. Tenzin também começou a compartilhar sua nova sabedoria com os outros da aldeia. Ele não se apresentava como mestre, mas simplesmente como alguém que havia aprendido a viver plenamente com o que tinha. A filosofia do contentamento. Lições para a vida. A história de Tenzin nos oferece uma profunda lição sobre o caminho do contentamento. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por mensagens que nos dizem que precisamos de mais para ser felizes, a jornada de Tenzin nos lembra que a verdadeira felicidade não está nas posses materiais, mas na forma como vemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. A aceitação radical do presente. Um dos pilares do contentamento é a aceitação radical do presente. Isso significa aceitar as circunstâncias da vida como elas são, sem resistência ou desejo de que as coisas sejam diferentes. Tenzin aprendeu que, ao lutar contra o que é, ele só criava mais sofrimento para si mesmo. Quando ele começou a aceitar o momento presente com todas as suas imperfeições e desafios, ele encontrou uma nova paz. A aceitação não significa resignação. Não é sobre desistir de melhorar a vida ou de buscar mudanças positivas, mas sobre não lutar contra o que não pode ser mudado no momento. É sobre encontrar paz no agora, em vez de esperar que a paz chegue apenas quando as circunstâncias mudarem. Gratidão, a chave para ver a abundância. Outro ensinamento crucial do caminho do contentamento é a prática da gratidão. Quando Tenzin começou a apreciar as pequenas coisas da vida, ele descobriu que já tinha tudo o que precisava para ser feliz. A gratidão transforma o que temos em suficiente e, muitas vezes, em mais do que suficiente. A prática diária da gratidão é uma ferramenta poderosa para mudar nossa perspectiva. Em vez de focar no que falta, focamos no que temos. Isso cria uma sensação de abundância e nos conecta com o valor intrínseco das experiências simples da vida. A gratidão é um lembrete constante de que o contentamento não depende do que temos, mas de como percebemos o que temos. O desapego, libertando-se da prisão do desejo. O desapego é outro aspecto fundamental do contentamento. Tenzin percebeu que o desejo incessante por mais era como uma prisão que o mantinha sempre insatisfeito. Ao praticar o desapego, ele se libertou dessa prisão e começou a viver de forma mais leve e livre. Desapego não significa renunciar a tudo ou viver em pobreza extrema. Significa não se identificar com as posses ou depender delas para a felicidade. É sobre apreciar as coisas sem se apegar a elas, sabendo que tudo na vida é impermanente. O desapego nos permite desfrutar das coisas de forma plena, mas sem medo de perdê-las, porque entendemos que a nossa felicidade não está nas coisas, mas em nossa relação com elas. Simplicidade voluntária. Escolhendo o essencial. A simplicidade voluntária é a prática de escolher conscientemente uma vida simples e focada no essencial. Tenzin optou por deixar para trás as riquezas da cidade para viver de forma simples nas montanhas. E, nesse processo, ele descobriu uma riqueza interna que nunca poderia ser comprada. A simplicidade voluntária é sobre reduzir o excesso, eliminar o supérfluo e focar no que realmente importa. Isso pode significar simplificar nossa vida material, mas também pode significar simplificar nossa vida emocional e mental, deixando de lado preocupações e tensões desnecessárias. Ao simplificar, criamos espaço para a paz, a alegria e o contentamento florescerem em nossa vida. A paz interior, o resultado do caminho do contentamento. Com o passar dos anos, Tenzin se tornou um exemplo vivo do poder do contentamento. Sua presença era calmante, sua voz, tranquila, e sua vida, uma manifestação de simplicidade e serenidade. Ele se tornou um porto seguro para aqueles que ainda estavam presos na armadilha do desejo incessante. As pessoas vinham de longe para ouvir suas palavras, que eram menos sobre o que fazer e mais sobre como ser. Ele ensinava que a paz interior não é algo que pode ser conquistado, mas algo que emerge naturalmente quando nos alinhamos com o fluxo da vida, aceitando-a como ela é, com gratidão e desapego. Tenzin acreditava que todos têm a capacidade de encontrar essa paz, mas que ela exige uma mudança de perspectiva, de focar no externo para se voltar para o interno. O legado de Tenzin, o contentamento como caminho de vida. O legado de Tenzin não foi deixado em monumentos de pedra ou em grandes realizações materiais, mas nos corações das pessoas que ele tocou. Ele ensinou que o verdadeiro sucesso na vida não está em acumular riquezas ou status, mas em encontrar paz e alegria no presente, em ser grato pelo que se tem e em viver de acordo com os valores que realmente importam. Para aqueles que continuam a busca por uma vida mais plena, a história de Tenzin oferece uma guia prática. O contentamento não é uma condição passiva, mas uma prática ativa.
É uma escolha que fazemos todos os dias, de aceitar o que a vida nos oferece, de cultivar a gratidão, de desapegar-se do que não serve mais e de simplificar para encontrar o essencial. A jornada para o contentamento é uma jornada de autodescoberta e de transformação interior. É uma jornada que todos podem empreender, independentemente de suas circunstâncias externas. E, como Tenzin descobriu, é uma jornada que leva não apenas à paz interior, mas a uma vida de verdadeira abundância e plenitude. Reflexões finais. Viver plenamente com o que se tem. No final das contas, viver plenamente com o que se tem é uma arte. A arte de apreciar o momento presente, de encontrar alegria nas pequenas coisas e de se libertar da ilusão de que precisamos de mais para sermos felizes. É a arte de viver de forma consciente, de fazer escolhas que reflitam nossos valores mais profundos e de cultivar um senso de propósito que transcenda as preocupações materiais. Se você gostou, não esqueça de curtir e para mais vídeos como esse, inscreva-se.